a realidade na prática aqui no Brasil, a população brasileira está envelhecendo rapidamente. O Brasil hoje já não é mais um país só de jovens, como há 40 anos atrás, como se pregava, e também uma preocupação para o futuro, educar o jovem. Fundamental na questão orçamentária é a educação financeira e também a preparação para a aposentadoria. Será que o jovem se preocupa com o futuro? Reservar já o investimento hoje para a aposentadoria no amanhã? Confira. A maioria dos jovens ainda considera cedo para fazer planos para a aposentadoria. É muito difícil você pensar no futuro, num futuro tão distante, porque a gente só pensa num futuro mais próximo. Poupar para o futuro também não é uma prática entre os mais jovens. Esse consultor financeiro dá um exemplo. Para se ter uma reserva futura de R$100 mil em 5 anos, considerando uma taxa de juros mensal de 0,5%, a pessoa precisa economizar pouco mais de R$ 1.400 por mês. Para um prazo maior, 20 anos, o valor mensal desembolsado seria de pouco mais de R$200. O tempo é o senhor das finanças. Se você tiver bastante tempo, é melhor. Nunca é tarde para começar, mas quanto antes, melhor. Apesar da falta de planejamento, muitos jovens não querem depender da aposentadoria oferecida pelo INSS, principalmente por causa da possibilidade de uma futura reforma da Previdência. Atualmente, o texto que prevê mudanças na Previdência está parado no Congresso. Como é um projeto que altera a Constituição, ele não pode ser votado enquanto estiver em vigor a intervenção federal no Rio. Hoje é possível se aposentar sem idade mínima, se o homem contribuir por 35 anos e a mulher por 30. No texto que aguarda votação, a idade mínima passa para 65 anos homem e 62 mulher, com 15 anos de contribuição. Mudança na Previdência traz uma insegurança e acho que principalmente para as pessoas que não estavam se planejando fora disso, né? Preocupado com isso, Leonardo começou a fazer a sua reserva. Estudante de Direito, ele faz estágio em um escritório e guarda boa parte do que ganha. Para que eu consiga ter uma aposentadoria segura, assim, que eu possa falar que eu não dependo tão somente do INSS. Tem que se realmente pensar no hoje e, é claro, principalmente também no amanhã. Mercado de trabalho, a qualificação, requalificação permanente, educação financeira, orçamentária, pensar na família, no casamento e na futura família e, como não, na aposentadoria, porque depender hoje da aposentadoria só do INSS realmente é complicado. Fitness Unimar, o evento que o curso de Educação Física da Universidade de Marília está promovendo ao longo desta semana. E os palestrantes são os nossos convidados. Hoje um tema atualíssimo: reeducação postural, fisioterapia desportiva e, como não, também muito procurado, Pilates. Estamos recebendo o educador físico na promoção da saúde postural, Fernando Silvério de Oliveira. Ele vem para a palestra e é o nosso convidado. Fernando, boa noite. Olá, boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite. Profissionalmente, quem é o Fernando? Fernando é um fisioterapeuta que atua já na cidade de Marília desde 2002. E depois, mais recentemente, também tive o prazer de concluir o curso de Educação Física em 2013. Então, hoje eu tento aproximar um pouquinho mais as duas profissões. Bem, é um problema de saúde pública, um desafio mesmo. Reeducação postural. Você comenta. Exatamente. A quantidade de distúrbios posturais cresce cada vez mais devido ao excesso de peso, à vida sedentária e à falta de prática de exercício físico. Então, a minha vinda aqui hoje até o 5º Fitness Unimar é para trazer informações ao profissional de educação física para que a gente consiga atuar desde o começo, ou seja, na escola. Então, o único profissional de saúde que tem um acesso, um contato direto com o jovem escolar é o profissional de educação física. E na nossa graduação na educação física, nós não temos um aprofundamento tão intenso no que diz respeito à identificação dessas alterações posturais. Então, a minha vinda aqui hoje é para trazer esse esclarecimento ao educador físico. Bem, como educar a população dessa questão?
Exatamente. Então, tudo se começa na escola. Se o profissional de educação física ele está capacitado, ele está habilitado para identificar um distúrbio postural, ele não é habilitado para o tratamento, mas ele pode identificar esse distúrbio ou prevenir. Em se tratando de saúde pública, a gente sabe que sempre a prevenção é muito mais interessante do que o tratamento. Então, o educador físico tendo esse conceito, orientando o jovem escolar, e assim que ele puder identificar uma alteração postural, que ele faça então um encaminhamento para o profissional que é habilitado para fazer o tratamento e depois retorna nas mãos do educador físico para que ele faça um programa de exercício físico. Dicas para a população. Você falou no começo. Dicas para que tudo comece nessa questão de forma correta. Exatamente. Então, acho que o mais adequado é que se procure um profissional da área da saúde, seja um fisioterapeuta, seja um profissional de educação física, para desenvolver um programa de exercício físico. Quando se reconhece, identifica dores na coluna, algumas alterações posturais, já passou pelo médico, fez uma avaliação, fez um tratamento, então sim, procure um profissional de educação física, ou mesmo fisioterapeuta, para que seja feito um programa de exercício físico para prevenir. E aí sim esse profissional vai ter condições de orientar adequadamente quais são as orientações no dia a dia, no cotidiano, para que ele possa seguir e assim sofrer menos da coluna. Bem, os maiores vícios desde criança nessa questão. Exatamente. A posição correta da coluna. Exatamente. Hoje nós passamos por um problema sério com as crianças e a gente está até desenvolvendo estão aparecendo umas nomenclaturas novas, que é o pescoço de texto, em função de ficar muito tempo olhando para o visor do celular. Então isso está trazendo muita dificuldade para os profissionais da saúde, requer muita orientação e exercícios preventivos para que a gente possa evitar os problemas futuros. Sentar corretamente para o computador, ver televisão, até para se alimentar ou dirigir. Também muito vício por parte da população? Exatamente, é o que a gente pega com mais frequência na clínica. O pessoal sempre chega relatando essas dificuldades e aí sim a gente faz toda uma avaliação do cotidiano e aí vai fazendo as orientações corretas em relação a colchão, travesseiro, rotina de trabalho, na própria prática de exercício físico. Então, um profissional qualificado na área de saúde, seja o fisioterapeuta, um ortopedista ou o próprio profissional de educação física, ele vai fazer as devidas orientações para que a pessoa tenha a saúde da coluna preservada. E você tocou num ponto também muito sério. Grande parte da população, a maioria dos brasileiros acima do peso. E aí? Exatamente. O excesso de peso e o sedentarismo, eles acarretam sobrecargas biomecânicas na coluna e nas estruturas articulares. Então, é importantíssimo que a pessoa tenha essa orientação e esse cuidado com a saúde física, a manutenção do peso corporal, porque a coluna ela sofre diretamente com o ganho de peso. Bem, agora vamos falar de como melhorar esse quadro. Começa por aqui, fisioterapia. E aí, Fernando? Exatamente. Hoje, na nossa palestra, vai ser abordado uma dificuldade que nós temos entre a área de educação física e fisioterapia. Eu sou graduado nos dois cursos, então eu comecei a perceber a dificuldade do fisioterapeuta tratar e depois ele encaminhar para o profissional de educação física. Então, a nossa ideia aqui hoje é trazer um recurso, trazer material para o profissional de educação física, para que ele se aproxime mais do fisioterapeuta, vice-versa também, e a gente consiga, então, futuramente, com que a população sofra menos da coluna. E a medicina também entra nessa questão? Sim, estão ocorrendo mudanças importantíssimas na relação entre a medicina, a fisioterapia e a educação física. Hoje eu recebo encaminhamentos de ortopedistas com recomendação ao educador físico, solicitando então uma avaliação, um trabalho de reequilíbrio da musculatura e para que a gente consiga trabalhar em equipe e aí sim restaurar a saúde postural desse cliente. Bem, seu tema também na palestra vai falar também aqui Pilates, cada vez a procura maior. Comentando. Exatamente. Existem algumas modalidades, algumas ferramentas de trabalho que a gente se utiliza
para o tratamento. Então, o Pilates é uma das minhas especialidades, o exercício funcional, seja também o exercício resistido à musculação, todos eles, esse apanhado, a própria reeducação postural, o RPG, um apanhado de todos esses recursos, essas ferramentas, faz com que a gente tenha mais opções no tratamento, para que a gente consiga oferecer o que é de melhor para o nosso cliente. Bem, saúde postural. Seu comentário final e o alerta, é claro, à população. Fernando. Exatamente. Então, é importante que os pais estejam atentos com a saúde postural de seus filhos. Agora, a partir desse nosso trabalho, esse é um projeto inicial. Eu espero que os educadores físicos também estejam mais habilitados para identificar essas alterações e possam, uma vez dentro da escola, orientar os professores, os pais. E aí, assim, a gente unindo essa força, a gente consegue, com certeza, futuramente ter uma população mais saudável no que diz respeito à postura. Muito bem. Obrigado, Fernando Silvério de Oliveira, também convidado para a sua palestra e o nosso convidado especial para a entrevista aqui no Jornal. Ele convidado para a palestra do Fitness Unimar. Destaques do momento. Safra de grãos chega a 232 milhões de toneladas, batendo recorde histórico. Aqui em Marília, dono de oficina empresta carro de cliente para amigo que, embriagado, capotou o veículo na rodovia do Contorno. Aquela apreensão, mega apreensão de cocaína com o caminhoneiro e o fundo falso no seu caminhão, deu 546 mil quilos na rodovia Raposo Tavares, em Assis. Droga avaliada em 11 milhões de reais seria levada para Grande São Paulo e também para o Grande Rio. É aquilo que a gente comenta. Se tem todo esse tráfico, é porque o consumo de drogas é cada vez maior. Faça a prevenção em casa. E mais um caso de suicídio na microrregião de Marília. Dessa vez em Garça, jovem de 18 anos coloca fim à própria vida por enforcamento. Depressão, buscar ajuda médica antes que seja tarde demais. Toda a família tem que se envolver. E agora vamos falar de família e social. Promotor José Alfredo de Araújo Santana está se preparando para notificar a Prefeitura Municipal. Ele quer o aumento do número de vagas nas creches públicas da Prefeitura, como também o aumento do horário de funcionamento. Ele mesmo, falando por telefone, comenta aqui no Quatro Notícias. Recebi informações que são ruins, de que faltam vagas nas creches, e aprofundando o assunto, notei que, na verdade, por exemplo, as creches só recebem as crianças a partir das 8 horas e as mães, aquelas que são solteiras ou divorciadas, e mesmo as famílias, outras, precisam trabalhar, entram às 8 horas do trabalho, só que a creche só abre às 8, então ela tem que chegar todo dia atrasado no serviço, isso é uma coisa. Aí depois, para entregar a criança, a creche entrega às 4h30 da tarde, mas a pessoa trabalha até às 6. Então ela tem que sair do trabalho para buscar a criança e depois deixar com quem é essa criança. Aí entra outro problema também. Quando decreta esse ponto facultativo, as creches não funcionam, mas a mulher e o homem trabalham e vai deixar com quem é a criança. Aí fiquei sabendo pelo sindicato dos trabalhadores na indústria que 60% dos trabalhadores da noite são mulheres que precisam trabalhar, que são mães e tal, e não tem quem deixar. Então, eu precisava coletar a quantidade, significa, eu queria que as mães que precisam da creche e não tem vaga, tem a tal de fila de espera, entrassem em contato conosco. Eu vou falar o telefone, por gentileza, anota 3413-5302, entre em contato conosco. Eu preciso saber onde você mora, onde você trabalha, o horário que você trabalha e em que creche seria melhor para você, para eu preparar uma ação contra a prefeitura para fazer abrir as vagas. Então eu vou repetir, por favor, ligue no 3413-5302 e me forneça esses detalhes aí que eu preciso saber para eu formalizar um pedido contra o município para obrigar a aumentar as vagas, porque na verdade precisa sobrar vagas e não faltar vagas, porque a criança, pelo Código de Menores, é prioridade de atendimento. Então, já que não está tendo essa situação,
situação e eu vou ter que entrar no assunto, entrar com ação para compelir o município a criar as vagas. O déficit de vaga é representado por uma fila de espera. Uma fila de espera que varia, mas só que é o seguinte, não pode ter fila de espera, tem que sobrar vaga. Isso aí é que nem dar de mamar para uma criança, tem que sobrar leite, não pode faltar leite. Então significa, tem que ter vagas sobrando, e não pode ter vagas, fila de espera não pode existir. Agora por quê? Deficiência do poder público, que tem que abrir vagas. Então já que eu chamei o secretário, pedi para ele disse que isso aí colocou as dificuldades dele. Então é o seguinte, eu vou entrar com a ação e o Poder Judiciário é que vai decidir sobre a obrigação de quem? É do Poder Público, porque na Constituição Federal a família é protegida pelo Estado. Então nós vamos efetivar isso daí. Então eu estou vindo aqui pedir, por gentileza, vocês me dão esse espaço aqui para eu pedir, e para as mães entrar em contato com a gente. Olha, eu fulano de tal, eu moro na rua tal, trabalho em tal lugar, o meu horário é tal. Agora, o pior problema que vai ter é que as fábricas de Marília trabalham em turnos da noite. Elas precisam trabalhar e não tem como deixar criança. Então eu tenho que enfrentar o problema para resolver. E fico agradecido do espaço que é deixado para mim. Nós vamos enfrentar o problema, porque eu tenho que enfrentar, só que eu tenho que ter dados, elementos para poder entrar com as ações, para poder, então, o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele é inerte, ele não toma atitude. Quem tem que tomar atitude é o autor da ação, no caso o Ministério Público. Então eu tenho que coletar elementos, formalizar o pedido, para o Judiciário condenar o município a abrir essas vagas para eliminar a fila de espera. Por favor, onde você mora, onde você trabalha, qual horário que você trabalha à noite em fábrica, então precisa saber tudo isso daí para ter uma quantidade para poder entrar em juízo. Nós temos que atender a criança é a prioridade.